Olá, somos da equipe verde da matéria de Economia Industrial do segundo semestre de 2021. Nosso professor é o Roberto Brito e nesse vídeo a gente vai apresentar o capítulo 1, intitulado como A Mudança e o Sistema de Planejamento, do livro Novo Estado Industrial de John Kennedy Galbraith. John Kennedy Galbraith, ele foi um importante economista norte-americano que viveu entre 1908 e 2006. Ele foi influenciado pela escola keynesiana institucionalista e foi professor da Universidade de Harvard também. Ele também atuou como conselheiro econômico nos governos de John Kennedy, Lyndon Johnson, Bill Clinton e Franklin Delano Roosevelt. No capítulo 1, intitulado de A Mudança e o Sistema de Planejamento do livro Novo Estado Industrial de Galbraith, é feita uma análise da evolução da economia dos Estados Unidos durante o século XX. E essa análise apresenta o processo das mudanças na vida econômica americana, que, como o próprio autor diz, é inquestionável. O século XX, ele foi um plano de fundo das inovações e de novas tecnologias. E as mudanças que foram geradas no sistema econômico, elas são mais visíveis após a Segunda Guerra Mundial, mas elas sempre estiveram lá, elas estavam presentes desde o início do século, né? O autor Galbraith, ele divide a economia em duas partes muito diferentes, né? O mundo das empresas grandes, que é um mundo que possui uma rede complexa de relações comerciais, industriais e tecnológicas, maciçamente capitalizadas e muito organizadas. E do outro lado tem um monte, várias, centenas de milhares de pequenas empresas administradas por proprietários tradicionais. E essas empresas, elas estão sujeitas às leis do mercado. O primeiro mundo das grandes empresas é denominado como sistema de planejamento, onde a característica dominante é o novo estado industrial. Isso porque ele altera toda a estrutura da organização e da conduta econômica. O desenvolvimento das novas máquinas e de bens de capital, eles proporcionam a substituição do trabalho manual e a diversificação de bens e serviços. Mas a concentração industrial, ela se intensificou nesse cenário. Então, eu vou citar aqui um pedacinho do texto que está na página 13 do livro que a gente está estudando, né? No final de 1974, as 200 maiores empresas industriais dos Estados Unidos, 0,1% de todas as indústrias, tinham 2/3 de todos os ativos empregados na produção industrial e mais de 3/5 de todas as vendas, empregos e renda líquida. Tal concentração não só é elevada, como se intensifica rapidamente. No final de 1974, a participação das 200 maiores empresas em vendas, empregos e ativos era maior do que a das 500 maiores em 1955. Além de todas as mudanças, né, as empresas também mudaram suas estruturas. De acordo com o autor, no final do século XIX e lá início do século XX, as empresas, elas eram uma extensão da personalidade dos seus proprietários, que eram conhecidos e falados ao redor do mundo, assim, eles eram proprietários de empresas que são muito conhecidas, né? E na segunda metade do século XX, os novos dirigentes, proprietários, enfim, eles não eram muito expostos, não eram tão expostos como antigamente. Eles eram, de certa maneira, desconhecidos. Então, o autor cita, por exemplo, alguns, que é, por exemplo, o Andrew Carnegie, da Carnegie Steel, o John Davis Rockefeller, da Standard Oil, William Averell Harriman, que é um político do Partido Democrático, que é um político do Partido Democrata e empresário, o Andrew William Mellon, que é embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido e empresário, o Salomon Guggenheim, que é do Museu do Salomon Guggenheim, e o Henry Ford, que é da Ford, né, gente? E não só as empresas mudaram, mas também a relação do Estado com a economia também mudou. Os serviços federais, estaduais, municipais, enfim, eles representam aproximadamente 1/5 e 1/4 de toda a atividade econômica, isso em 1976. Em 1929, eles representavam em torno de 8%. E os índices da década de 1970 dos Estados Unidos, eles ultrapassam a participação governamental da Índia, que é um estado conhecido como socialista na época, né? E também a Suécia, a Noruega, que são países de antigos reinos socialistas democráticos. Existem alguns motivos para essa alta relação entre Estado e empresas grandes, né? Eles são dentre vários, né? A empresa fornece produtos e serviços, enquanto o Estado ele financia investimentos diretos. E também aumenta o vínculo entre empresas e as instituições de ensino.
visando a pesquisa e desenvolvimento das tecnoestruturas. Mas é importante entender que esse não é um fenômeno exclusivo do capitalismo. Além de todas as mudanças que foram supracitadas, o Galbraith ele destaca também mudanças da regularidade dos ciclos econômicos. Nas décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial, né, não teve depressão econômica considerável. A primeira recessão aguda após a guerra, ela ocorreu só em meados da década de 1970, o que passou um tempo considerável, né? E outras 3 mudanças que, segundo o autor, elas merecem ser lembradas, são a importância cada vez maior do marketing, que dentro da atividade empresarial é uma ferramenta de persuasão, incentivo ao consumo, os níveis cada vez menores de afiliação da força de trabalho às atividades sindicais, que desde 1956 estavam declinando, e também os maiores níveis de ingresso no ensino superior, que em grande parte é promovido por interesses governamentais. As mudanças que foram vividas ao longo desse século XX, né, elas não podem ser analisadas uma a uma individualmente, elas têm que ser analisadas em conjunto, até porque elas se configuram como uma etapa processual da evolução da nossa sociedade ao longo do tempo, da sociedade como um todo. As máquinas e as tecnologias, elas são oriundas dos investimentos em capital, que, por sua vez, né, necessitam da organização e do planejamento dentro das grandes empresas. Dessa forma, é preciso realizar previsões, né, que possibilitem a organização e o planejamento. A tecnologia e a organização, cada vez mais complexa, elas possibilitam rendas mais elevadas e também um aumento do nível de produção. E, além disso, a tecnologia e o capital conduzem a uma regulação de demanda pelo Estado. Então, as mudanças apresentam uma clara relação de causa e consequência. Isso é o que a gente tem para falar sobre o capítulo 1, né? Espero que tenha ficado claro, mas é isso. Até o próximo vídeo.